Recentemente eu li o livro O Último Reino, de Bernard Cornwell, e eu queria fazer um review sobre ele, só que uma coisa que dificultou muito pra mim foi achar o cerne do que eu queria falar, porque antes de eu comentar sobre qualquer coisa, tanto aqui no Cena Cena quanto no Meros Menestréis, eu gosto de pesquisar sobre, pra além de não falar o que outras pessoas já falaram, eu criar alguns argumentos bons na minha cabeça. Só que, para O Último Reino, ele foi um caso especial, porque eu vi vários reviews e depois de ver todos os reviews eu percebi que eu não tinha muito mais o que falar sobre isso. Então eu tinha de retrucar muito na minha cabeça para ter certeza de o que eu queria falar, porque esse livro foi muito bom pra mim. Eu literalmente engoli ele. Não literalmente, mas ele fluiu muito bem. Antes de eu começar a ler ele, alguns amigos meus me disseram que o Bernard Cornwell sabe escrever muito bem cenas de luta e que todas as cenas de luta fluiriam muito bem. Só que não só as cenas de luta fluíram muito bem, como o livro inteiro. Eu li ele em uma velocidade alarmantemente grande, tipo, mais rápido do que a maioria dos livros que eu leio, porque é muito bom. Apesar de que eu tenha ouvido que algumas outras obras dele sejam melhores que essa ou mais interessantes que essa, mas pro ponto desse episódio é muito bom esse livro. Eu já deixo a recomendação aqui porque daqui pra frente o podcast não é mais especificamente sobre esse livro, porque esse episódio em específico é sobre ficção histórica. Sem perceber, a ficção histórica é um dos gêneros literários, não só literários, mas de séries e essas coisas, é um dos gêneros que eu mais gosto. Dá até pra ver pela quantidade de episódios aqui do Cena Cena, quantos não são ficção histórica. Tem um episódio sobre Vikings, que é quase uma ficção histórica, e tem um episódio de 300 de Esparta, que também é ficção histórica. Então, considerando o pouco número de episódios que tem até agora, é bastante coisa. 2 para 7 é bastante coisa. Primeiramente, se você não sabe o que é ficção histórica é uma obra ficcional com personagens que pode ter personagens ficcionais ou personagens verídicos, que é uma adaptação de um momento ou período ou acontecimento histórico. Dando um exemplo e até um pouco de spoiler de um dos próximos episódios, a obra Recada Adolf pode ser considerada uma ficção histórica porque ela trata de apresentar e toda a trama é envolvida a partir de acontecimentos históricos, no nosso caso a Segunda Guerra. E o que o nosso amigo Tezuka faz é pegar os acontecimentos da Segunda Guerra e criar uma história em cima disso, não só centrada nos dramas dos personagens, como também no cerne do acontecimento histórico. Então, durante a obra, você vai ter tanto um desenvolvimento gigantesco que o Tezuka gosta de dar para os personagens, quanto também vários inserts sobre o que está acontecendo em relação à guerra, quais são as ações do Adolf e qual a importância disso dentro da visão de personagem que você está tendo, que no Recada Adolf é um caso à parte, porque você tem 4 versões dentro da mesma história. Mas enfim, o episódio número 8 do Cena Cena foi sobre o Império Otomano, a Ascensão do Império Otomano, que é uma série do Netflix que eu assisti, eu gostei, eu já estava pensando sobre esse episódio, então eu pensei, irei fazer o episódio 8 do Cena Cena ser sobre Império Otomano. Eu aproveito e testo alguns dos meus argumentos sobre ficção histórica, e ao mesmo tempo, além de apresentar uma obra que eu gostei, eu falo sobre uma obra que eu gostei, que é basicamente isso que eu gosto de fazer. Eu falo sobre coisas que eu gosto. É essa que você tá vendo aqui também. Coisas que eu gosto. Essa introdução já tá um pouquinho maior do que ela deveria estar. Então, terminando de resumir o que eu vou fazer aqui. Esse episódio é sobre ficção histórica a partir do Último Reino. Eu quero tratar sobre adaptações. E como você adapta a questão
histórica, por exemplo, um fato que já aconteceu, e como isso reflete narrativamente em como você vai fazer as coisas. Então, talvez esse episódio não seja atraente para muitas pessoas, porque eu quero tirar uma parte dele para falar sobre acontecimentos históricos, os literais acontecimentos históricos, e quero depois pontuar como X obras adaptam esses acontecimentos. Por isso talvez seja meio maçante, você pode acelerar a velocidade para isso ser mais, talvez, interessante para você, ou não seja tão massivo, mas, enfim, vamos indo. As pessoas dizem que guerras são contadas a partir dos olhos de quem ganha, e isso é um pouco verdade. O que o Último Reino e algumas outras obras que eu vou comentar aqui, na realidade só mais uma, adaptam é uma parte muito específica da história, que é uma invasão dinamarquesa às terras da Inglaterra. Isso aconteceu ali por volta de 865 e é de extrema importância tanto para a história da Dinamarca, Noruega, países nórdicos, quanto para a história da própria Inglaterra. Bem, essa invasão pode ter alguns motivos para ela ter começado, porque até dentro dos registros históricos escritos naquela época, tem algumas discordâncias e discrepâncias entre os acontecimentos, porque os nórdicos praticamente não escreviam. Eles têm aquele sistema de runas, só que aquilo era muito mais sobre coisas culturais, como culto a deuses e coisas assim, do que para realmente documentar as coisas. Enquanto isso, na Inglaterra já era muito mais comum que você pudesse documentar acontecimentos. Você tinha padres, escribas, normalmente era mais pessoal da igreja que sabia fazer isso, porque naquela época era mais fácil que, se você fosse religioso, você soubesse ler, tanto para conseguir ler a Bíblia, quanto para fazer essas apresentações da própria Bíblia, e saber ler e escrever, como eu acabei de falar, era mais fácil caso você fosse um homem religioso ou uma pessoa com um status elevado. Por isso que as coisas que relatam esse acontecimento são muito mais da versão inglesa, porque os pagões praticamente não escreviam, então a gente acaba ficando com a versão inglesa, que é muito enviesada, porque você tinha padres escrevendo sobre invasores vindos do oeste que estavam matando, estuprando e roubando. É óbvio que eles vão escrever coisas ruins sobre, eles descrevem eles como demônios e esse tipo de coisa, enviados do inferno, coisas nesse naipe. E o pior é que até dentro desses textos você acaba tendo algumas discordâncias entre o que pode ter acontecido para essa invasão começar. É de certeza que essa invasão começou a partir da morte de Ragnar Lodbrok. Lothbrok ou Calças Peludas, Ragnar o Intrípido. Você tem vários nomes para ele e até as traduções dos nomes não são de verdade como o nome poderia ser na realidade. Porque, como eu acabei de falar, o nórdico antigo é antigo e antiquado, você não tem uma tradução certa e verídica para você poder dizer e bater o martelo que de certeza é assim que escreve. Até o próprio nome Ragnar talvez não seja Ragnar, pode ser Harold, que era também um nome razoavelmente comum. Então você fica nisso até com os nomes, porque é complicado de traduzir, mas as pessoas acabam se acostumando com alguns e você torna aqueles o nome mais comum a ser usado quando você se refere a esse personagem. Então aqui, tanto porque nas duas obras que eu vou comentar, ele é chamado de Ragnar, então vai ser Ragnar Lothbrok ou Lodbrok. Nosso amiguinho Ragnar era um rei, ou um lord, ou um earl. Isso é complicado também, provavelmente ele era um rei ou um earl, que, caso você não saiba, são senhores de terra, ou
praticamente senhores de terra, é um governante que governa um cantinho. O Ragnar era um desses e ele partiu em uma viagem para a Inglaterra. Nessa viagem, pode ser que ele tenha batido em pedras na costa e ele foi... Pode ser isso, também pode ser também que ele foi derrotado por lá, ou dependendo da adaptação, por exemplo, aquela série que tem um episódio aqui, que chama só Vikings, a adaptação, ele adaptou como que o Ragnar foi para lá por decisão própria para morrer. Que isso eu vou comentar daqui a pouco, sobre como você decide adaptar as coisas. Mas enfim, Ragnar bateu nas pedras e depois foi entregue ao rei Eila, ou Aela, dependendo também do como você quer falar. E supostamente o rei Eila teria jogado o nosso amiguinho Ragnar dentro de um fosso com serpentes. E segundo as canções, o Ragnar teria lutado bravamente com as serpentes para garantir o seu lugar em Valhalla, ou Valhalla. É muito complicada essa questão dos nomes. Que aqui vai uma informação extra, caso você queira saber, o ato do Ragnar lutar com as cobras para conquistar seu lugar em Valhalla foi séculos depois transformado em uma música, que se você quiser pesquisar, provavelmente não é a versão verídica da música, é só uma adaptação do que restou dos resquícios dessa música. Ela chama Krakamu. É bonito. Mas enfim, após a morte de Ragnar, os filhos dele, que aqui entra numa discrepância gigantesca entre nomes que eu não vou nem entrar, porque eu ficaria aqui mais 5 minutos apenas falando do nome dos filhos do Ragnar. O que é de certeza é que um deles chamava Aiva. Só isso, é de certeza que um chamava Aiva. E após a morte dele, é de certeza que os filhos dele na Noruega juntaram um exército e foram invadir a Inglaterra. O que também você tem tudo muito documentado, como o primeiro ataque a Lindisfarne ou Lindisfarne, e depois vários outros ataques a Nortúmbria, a Anglia Oriental, e como eles foram tomando reino a reino, restando apenas o grande e poderoso reino de Wessex, que é até por isso que a obra de Bernard Cornwell chama O Último Reino, porque até mais ou menos a metade do livro, os vikings, não sei se é adequado, é adequado chamar de viking. Os vikings tinham conquistado 3 dos grandes reinos da Inglaterra, que eram a Anglia Oriental, Nortúmbria e o reino de Mércia. Eu não tinha esquecido o nome e eu não tive que buscar o livro para poder lembrar o nome. Foi apenas um corte para eu lembrar. Enfim, eles conquistam esses 3 grandes reinos da Inglaterra e sobra apenas o grande e poderoso reino de Wessex, que nesse tempo era governado por Alfredo, um rei que escrevia muito. Ele escrevia para saber tudo sobre seus inimigos e criar um banco de dados, literalmente um banco de dados, para fazer consultas sobre como certa pessoa iria agir ou que certa pessoa iria fazer. Que agir e fazer tem quase o mesmo sentido, eu não sei porque eu fiz essa separação. E daí vai se desenrolando o resto dos casos. No final, os vikings acabam tendo muitas perdas e acabam perdendo, o que causa a dissolução dos vikings. A dissolução dos vikings que ficam na Inglaterra, o que depois causa a dissolução dos vikings que também ficam nos países nórdicos. Sim, isso foi um resumo muito, mas muito resumido. E o que eu vou fazer nos próximos áudios é falar como X obra adapta X coisa. Começando pelo Último Reino, nós vemos a invasão dinamarquesa a partir dos olhos de um inglês. O nosso inglês da vez se chama Uhtred, e Uhtred é o herdeiro legítimo da grande cidade ou fortaleza de Bebbanburg. Só que ele acaba perdendo, entre aspas, a posse da cidade quando o pai dele é morto e o irmão mais velho dele, logo ele seria o herdeiro legítimo. Só que ele é capturado pelos vikings
e um tio dele omite que ele foi capturado e diz que ele foi morto para assumir o... não sei se chamaria de trono, para assumir o controle de Bebbanburg. Então, o que Uhtred quer é reassumir a cidade dele. Ele quer a fortaleza para ele e tirar ela das garras do tio. O que vai acontecer no desenvolvimento do Uhtred é que ele é um inglês que não gosta de ser inglês, porque para pensar, enquanto você é criança você quer se divertir, só que as regras que a igreja impõe em cima das pessoas não costumam ser atraentes para crianças, porque enquanto ele quer brincar, os padres querem ensinar ele a ler, e ensinar ele a ler dando porrada nele, que ele narra assim: os padres querem ensinar ele a ler enquanto ele quer brincar. Então, quando ele é sequestrado, entre aspas, pelos vikings, ele tem praticamente o que ele quer. Ele ainda tem o grande choque cultural, porque são culturas extremamente diferentes, por mais que um pouco irmãs, mas ele tem esse choque de cultura, só que ele consegue um pouco do que ele quer, não do que ele quer, só que o que uma criança gostaria de ter, que é... ele escolhe pelo que é mais divertido, porque enquanto ele estava com os vikings, ele podia brincar, ele brincava de lutinha, ele fazia coisas que crianças gostam ou gostariam de fazer, enquanto se ele estivesse com os ingleses, ele estaria aprendendo a ler. Quem precisa aprender a ler? E a história basicamente, bem basicamente mesmo, enquanto o Uhtred é criança, que é tipo 1/3 do livro, é sobre ele vendo de fora os acontecimentos da invasão. Por exemplo, ele fala: X personagem levou X pessoas para X lugar e derrotou X não sei quem. Aí, dependendo do acontecimento, às vezes ele era levado para lá. Aí ele conseguia narrar a batalha de um jeito mais interessante. Só que várias vezes ele fica só nessa de alguém levou um exército para algum canto e chegou vitorioso, porque os dinamarqueses ganhavam na maioria das vezes. Só que aqui dentro da história ele começa com algumas leves diferenças, porque aqui ele não tem um grande motivo para os dinamarqueses estarem atacando. Não em questão de motivo, mas em questão de justificativa, porque tanto na versão histórica quanto na versão que eu vou comentar depois desse áudio, é porque o Ragnar morreu. Só que aqui o Ragnar está vivo, o Ragnar é como se fosse um mentor para o Uhtred. Os dinamarqueses atacam a Inglaterra simplesmente porque viver nos países nórdicos é mais complicado, porque é uma terra sem vida, que só tem pedras e gelo, lá é muito frio, então é praticamente quase impossível de cultivar alguma coisa, enquanto na Inglaterra as terras são férteis e tem como você plantar e viver de um jeito mais fácil, sem precisar estar em constante luta para conseguir pelo menos o que comer. Só que no último reino, Ragnar ainda vai morrer. Ele morre de um jeito interessante dentro da narrativa, só que um pouco incondizente com a versão histórica, o que não é necessariamente ruim. Eu vou tornar isso um tópico mais pra frente. Ele... no começo da primeira parte, que é enquanto ele é criança, o próprio Ragnar comenta sobre uma técnica de assassinato, que é você colocar fogo em uma casa, aí enquanto a casa tá pegando fogo, quando as pessoas começarem a sair para se defender, vai ter pessoas do lado de fora que vão atacar essas pessoas que estão saindo, que é talvez um jeito meio inglorioso de ir para Valhalla, ou talvez você nem vai para Valhalla, porque diz que para você ir para Valhalla você tem que morrer em batalha ou ser muito merecedor disso, que tá bom, eu não vou entrar nesses pontos. E é justamente o que acontece com o nosso amigo Ragnar, ele, que é uma grande coincidência também do Uhtred não estar dentro da casa.
ele cria um inimigo no início da história por conta de uma ação do Uhtred, o que dentro da narrativa faz muito sentido. Você, por ações do próprio protagonista, ele cria conflitos que vão acarretando em mais conflitos e mais conflitos, e depois isso acarreta num dos maiores conflitos, que é sobre essa queimada da casa com a morte do Ragnar. Que essa morte do Ragnar vai forçar com que o nosso amigo Uhtred volte para as mãos dinamarquesas. Volte para as mãos inglesas, falei errado, perdão. Onde ele, com uma mente já mais trabalhada, vai pensar nas coisas direito e pensar em um futuro. O que, para um personagem que de verdade não era tão interessante, porque o Ragnar era um pouco mais interessante que o Uhtred. O Uhtred tá meio que jogado, ele decide pelo o que é mais conveniente, porque ele pensa muito nele mesmo. Então, agora o Ragnar tá morto, eu não tenho mais para onde ir, irei me juntar com os ingleses para ver se eu consigo recuperar minha terra. Então ele vai passar o resto do livro servindo aos ingleses, que ele vai servir uma frota de barco, vai aprender a ler e se casar. O que enquanto isso está acontecendo as várias outras invasões dinamarquesas, os vários outros ataques dinamarqueses, que eles estão arquetipando um grande plano para fazer com que os exércitos de Wessex se dividam e eles consigam dar cabo deles enquanto eles se dividem. Só que quando o Uhtred se junta aos ingleses, ele acaba dando uma dica para o nosso amigo Rei Alfredo. E quando o Rei Alfredo decide seguir essa dica, que era enquanto os dinamarqueses marchavam, eles atacavam por cima de uma colina. Eles ficavam em cima de uma colina e os dinamarqueses, por acharem que os ingleses eram fracos, iriam atacar subindo, o que não costuma ser bom. Que isso é uma derrota para os dinamarqueses, que está dentro dos acontecimentos históricos, que na realidade é uma das únicas derrotas dinamarquesas, que o negócio da dissolução, a dissolução do exército é mais uma trégua que eles fazem um acordo para ir embora por conta de... Eu tô dando spoiler demais, eu não reparei nisso. Eles fazem uma trégua por conta de não conseguirem trazer o exército do jeito que eles queriam. Bem, o Último Reino adapta essa questão histórica desse jeito, o que é meio complicado em relação à obra das Crônicas Saxônicas, que é o nome dessa grande obra do Bernard Cornwell, que ela vai terminar. Atualmente ela tem 12 volumes, agora em 2021 é para sair o volume número 13. Eu só li o primeiro e eu de verdade tenho medo do que pode acontecer nos próximos volumes, porque o que o Uhtred quer é recuperar Bebbanburg e ele acaba criando o gancho para ter a vingança contra as pessoas que mataram o Ragnar. O que isso de verdade não é difícil fazer em mais um volume, considerando que o Cornwell é bem dinâmico nas histórias dele. Então eu penso, o que ele tá fazendo ou o que ele tá adaptando em mais 12 volumes? Mas bem, essa questão eu coloco mais pro final, sobre a questão mais ficção ou mais questão histórica. Isso eu deixo mais pro final. O que eu quero colocar agora é sobre... Ele é muito, mas muito fiel mesmo às questões de acontecimento histórico, relata acontecimento histórico dentro da sua própria ficção. Ele é bem fechado dentro disso, tipo, bem fechado mesmo. Ele tem a conquista de Yorkshire, que é... Eu falei Yorkshire, é só York. Ele tem a grande conquista de York, aí depois ele tem... Ele é extremamente detalhista sobre cada uma das grandes conquistas, que, como eu falei, ele, por tudo isso ser muito documentado, é razoavelmente fácil. Eu não vou dizer fácil. Não, fácil é de você encontrar essas informações.
Eu não digo que é fácil você colocar tudo isso dentro de uma obra literária, mas achar as informações é fácil. É razoavelmente não complexo você seguir à risca como aconteceu de verdade, o que chega a ser algo que esse livro se propõe a ser, porque Uhtred Bebbanburg nunca foi descrito em nenhum textos dos textos que eu comentei que os padres escreviam. Se ele não é citado em nenhum dos textos, pode ser que ele não tenha existido, só que ao mesmo tempo pode ser que ele tenha existido. Aí você fica nessa de... é uma história sobre alguém que nunca foi citado, então é impossível dizer se é verdade, é impossível dizer se é mentira, o que isso pra mim é um ponto muito positivo. Mas bem, agora eu vou comentar sobre como outra obra adapta esses mesmos acontecimentos históricos para dar, pelo menos para vocês, dois padeceres da mesma coisa. Dois pontos de vista, dois referenciais da mesma coisa. Eu tô só prolongando isso, desculpa. Até daqui a pouco. A minha segunda versão é como a série Vikings adapta toda essa questão da narrativa histórica. O Vikings, como trata da visão nórdica da invasão, porque o Uhtred é inglês, então meio que ele tá dos dois lados, só que, pelo menos nesse livro, ele nunca foi nos países nórdicos, ele nunca foi na Escandinávia. Então ele ainda é Uhtred de Bebbanburg, um inglês que tá no meio dos dinamarqueses. Em Vikings, não, é uma história com protagonistas dinamarqueses mesmo, eles são vikings mesmo. O que dá um referencial interessante por ver os conflitos de personagem, ver os conflitos entre os irmãos que querem vingar o Ragnar de dentro, porque por mais que dentro do Último Reino você ainda é visto de fora, porque o personagem principal é o Uhtred, você tem a visão do Uhtred vendo esses acontecimentos. Em Vikings não, você tem a sua visão vendo os seus protagonistas discutindo sobre alguma coisa. E aqui ele começa a... Isso fica lá para a 4ª temporada, o que é quando acontece a morte do Ragnar, que, meu Deus, é uma das melhores cenas que eu já vi assim. De longe, é uma das melhores cenas. Aqui ele segue bastante à risca, de verdade, não tão à risca assim, só a parte da morte, que é bem mais seguindo a versão escrita. Aqui o nosso amigo Ragnar está velho, ele perdeu a crença nos deuses, ele apenas quer morrer. Só que ele não quer morrer no sentido predestinado pelos deuses, como entrar em uma batalha e levar uma espadada. E ele quer seguir o seu próprio destino, traçar o seu próprio destino. Por isso ele escolheu que ele iria para a Inglaterra para morrer. Aí tem todas umas cenas lá, são vários episódios na realidade com isso, ele conversando com o rei Egbert, que é o rei do Essex, até ele se entregue ao rei Aela para enfim ser executado no jeito das serpentes lá. Aqui já é uma discrepância gigantesca entre Vikings e o Último Reino, que no Último Reino o Ragnar morre dentro de uma casa pegando fogo, aqui ele morre de verdade como é escrito nos textos, o que pode ser ruim ou pode ser bom, que eu vou comentar sobre a adaptação daqui a pouquinho. Aqui em Vikings, o Ragnar é de verdade jogado para as cobras. Aqui ele não chega a lutar com as cobras, ele apenas aceita a morte. Ele fica lá deitadinho enquanto as cobras vão picando ele, que aliás, eu não quero saber como foi que eles gravaram essa cena. Aqui no Vikings, em relação a sobre como toda a invasão se decorreu, é muito menos específico, porque Vikings em específico é uma obra sobre personagens, enquanto o Último Reino você pode entender que é uma obra ainda muito sobre
como as coisas aconteceram, que eu vou comentar isso mais tarde também. No Vikings, ele não dá o ponto tão grande a como essas coisas aconteceram. Você tem eles primeiramente derrotando o Aela, que é para vingar o máximo a morte do pai, só que o Essex ainda tem um exército, então eles derrubam York, não literalmente, eles conquistam York, porque é uma cidade em um ponto estratégico muito bom, em que eles conseguem atracar os barcos e ainda é um ponto... York é um ponto bom. Aí com a conquista de York vai ter vários acontecimentos. O que a série não dá tanta importância é para o resto da conquista do grande exército, de todos os outros ataques e o tempo gigantesco que eles ficaram por lá. Ele chega a fazer algumas menções disso, não menções diretas, mas você consegue deduzir a partir disso que o grande exército e outros exércitos vieram depois desse primeiro grande exército ter conseguido alguma coisa por lá. Como eu já disse, eu não li o Último Reino inteiro, porque são 12 volumes até agora, mas o Vikings eu vi inteiro. Ele apresenta de um jeito até que muito bom essa grande dissolução que vai acontecendo dentro do povo nórdico que fica dentro da Inglaterra, que ele mostra isso até no último episódio com aquela cena do Witzerk. É Witzerk? É, com aquela cena do Witzerk rezando. E aqui ele tem uma parte muito forte na questão dos irmãos, porque, como eu disse uns minutinhos atrás, Vikings é uma história sobre personagem. Então, ele tem os filhos do Ragnar, porque a história antes do Ragnar morrer era a história do Ragnar, agora, depois do Ragnar morrer, é a história dos filhos do Ragnar. Então, os filhos do Ragnar são os personagens que você tem que dar o maior foco dentro da história. Então, você tem muito bem a relação entre eles, a relação conturbada do Aiva com o Sigurd, a relação estranha do Aiva com o Witzerk, do Ubba, que aparentemente não quer... O Ubba é um personagem estranho, talvez depois em algum outro episódio que eu comento sobre Vikings eu comento sobre isso, mas o Ubba é um personagem bem estranho. Ubba ou Ubi, dependendo da adaptação. E a relação do Bjorn, que é aquela relação praticamente de eu sou poderoso, cala a boca. Bem, se eu for resumir, o que eu acabei de fazer foi dar 3 versões para você de uma mesma história. Só que uma delas aconteceu, só que a gente não sabe detalhadamente como, porque... Detalhadamente como a gente sabe, só que não detalhadamente como nos padrões modernos, que é complicado de explicar, eu vou explicar no próximo áudio. Que é no próximo áudio também que eu quero fazer as coisas que eu falei aqui fazerem sentido e dar os meus pontos de verdade finalmente sobre adaptação e ficção histórica. Meu Deus, demorei muito, desculpa se eu não suprir a expectativa de vocês. Bem, eu tenho algumas coisas para comentar. Eu não tenho certeza sobre como que eu organizo essas coisas. Então eu vou pegar uma e, por favor, que eu tenha a capacidade de fazer com que essa coisa puxe a próxima, que puxe a próxima. Então, vamos começar. Primeiramente com o que na ficção histórica é mais ficção ou mais histórica, porque isso varia muito de autor para autor, porque você pode dar mais importância a acontecimentos históricos ou dar mais importância para os acontecimentos fictícios que você está colocando lá no meio. Normalmente os acontecimentos fictícios são toda a dramatização de personagem que você coloca por cima, porque nas grandes crônicas praticamente você não tem isso. Então, na história moderna, que seria o jeito moderno com que a gente conta histórias, você acaba colocando toda essa dramatização, que
comumente é a parte da ficção. A parte histórica seriam os acontecimentos mesmo. Por exemplo, vikings invadiram Paris e você narra o modo com que eles invadiram. Alguém se fingiu de morto, entrou pra dentro e carregou e veio até o portão para abrir o portão para o exército entrar. Você tem esse fato e a partir desse fato você desenvolve a sua história. Por exemplo, dependendo muito da adaptação que você vê, você pode ver que foi Ragnar quem se fingiu de morto para entrar dentro de Paris. Aí ele entrou em Paris, capturou a princesa nos braços, levou até o portão e abriu o portão para que todo o seu exército entrasse para saquear. Ou, dependendo da adaptação, você também vê que foi o nosso amigo Bjorn que entrou para dentro da cidade se fingindo de morto e depois, com um mini exército que ele tinha levado para dentro, ele abriu os portões da cidade. O que, de novo, varia muito de autor para autor, por isso que até nessa parte é meio chato eu não dar nenhuma conclusão sobre o que eu tô falando, porque em narrativa não existe conclusão. Eu estou levantando pontos e comentando sobre esses pontos. O quão mais ficção ou o quão mais histórica de verdade não importa para a história, porque o que de verdade importa é como você consegue engajar o seu público. Claro, dependendo muito do seu público e do tipo de história que você está contando. Por exemplo, no Império Otomano, em que ele tem todo aquele espectro de parecer um documentário, o que vai fazer com que você atraia X público. E talvez conhecendo ou não esse X público, você possa trabalhar de X maneira para fazer com que o engajamento seja maior. Claro, não é apenas engajamento o que torna uma história interessante, mas conhecer o público é um ponto razoavelmente bom. E saber o que você está fazendo também torna bom, porque se o autor sabe que ele está fazendo algo com uma pegada de documentário, só que ainda com a dramatização, ele sabe que não é todo mundo que vai conseguir assistir essa história do mesmo jeito. Algumas pessoas vão estar com a suspensão de descrença, mas algumas pessoas vão achar estranho o suficiente para não conseguir ver. E o que leva a mais ou menos ficção, que quando você trabalha, por exemplo, no Império Otomano, com algo pegada documentário, é óbvio que você vai tirar um pouco da ficção para colocar mais questão histórica, porque quando você coloca todo aquele comprometimento do documentário, você torna sua história um documentário. De novo, o que não lhe impede de criar a dramatização nos personagens, que faz com que você até de verdade crie mais engajamento. Porque 6 episódios de puro documentário seria um pouco massivo de ver. Só que quando você enfia a dramatização no meio, você dá aquela relaxada. E até ao contrário, enquanto você está tendo muita dramatização, você dá aquelas socadas do documentário para, além de explicar algumas coisas, amenizar um pouco o que está acontecendo. E isso varia muito de caso para caso. Por exemplo, O Último Reino, que tem toda a pegada mais centrada na história. Ele tem personagens bons, ele tem todo o desenvolvimento que o personagem precisa. Não tô dizendo que é o melhor, mas ele tem todo o desenvolvimento que o personagem precisa. Só que ele ainda dá muito foco na questão histórica, o que, pelo amor de Deus, não considerem nem ruim nem bom. Você que vai decidir se isso é ruim ou bom, tô apenas dando a argumentação. E você tem também no caso do Vikings, que ele dá pouquíssimo lugar para questão histórica. Ele tem a questão da invasão de York e depois disso acabou.
Porque você não pode dizer o que de verdade são boas escolhas ou más escolhas de adaptação. Por exemplo, na questão da morte do Ragnar. Dependendo da história, ela tem uma importância para ser daquele jeito. Não estou dizendo que um é bom ou o outro é ruim, ou um é melhor que o outro, mas cada um tem a sua própria importância. Por exemplo, no Vikings, o Ragnar morrer daquele jeito vai acarretar mais 2 temporadas. O que no Último Reino, o Ragnar morrer daquele jeito vai acarretar mais metade de um livro e talvez mais 12. Por isso, não existem boas escolhas de adaptação histórica para ficção. Sempre vai existir a adaptação que o autor quis fazer. Porque se tem alguém que controla totalmente a própria narrativa, é o autor. Se ele quiser fazer, por exemplo, uma história que é baseada em um acontecimento histórico, só que 100% ficcional, usando elfos, espadas flamejantes e esse tipo de coisa, ele vai fazer, porque ele tem essa liberdade. E agora pra você, meu pequeno gafanhoto que estava pensando: nossa, eu queria escrever minha própria história, só que eu não sei como. Esse resto de episódio vai servir para explicar exatamente, não tudo o que você precisa saber, mas alguns pontos que são importantes quando você for pensar em escrever sua própria ficção histórica, ou só ficção, ou adaptação histórica. Você entendeu, meu amigo? O site Cafeína Literária fez uma lista com 5 coisas que você precisaria, ou dicas, basicamente dicas para você escrever sua ficção histórica. Eu li esse artigo deles, gostei, eu vou deixar aqui na descrição do podcast, e eu separei 3 dos pontos deles que eu acho os mais importantes para você, gafanhoto, conseguir escrever sua própria ficção histórica. O primeiro deles é basicamente a grande parte da argumentação do último áudio, que é sobre você não se questionar o quão ficção ou quão histórico deve ser sua obra. Você apenas escreve pensando o que seria o melhor para cada situação, porque, como eu também falei, não existe boa escolha. Sim, dependendo do mérito que você estiver usando, existe boa escolha e existe má escolha. Só que na narrativa é muito complicado dizer o que é uma boa escolha ou o que é uma má escolha. Então, apenas faça. Você vai ter a mão para decidir o que é uma boa ou o que é uma má escolha. O que pode parecer uma má escolha nas mãos de um bom escritor pode ser uma ótima escolha. Como, por exemplo, eu jamais escreveria a morte do Ragnar naquele jeito, na casa pegando fogo. Só que dentro do livro é esplendoroso. Não de um jeito bélico, de ele morrer de um jeito bonito, mas é esplendoroso de funcionalidade narrativa, de como uma coisa acarreta outra, que acarreta outra, que acarreta outra, e esse grande acontecimento vai fazer reverberar para coisas muito mais na frente. Então, basicamente, você não questiona o quão ficção você coloca dentro de uma história ou o quão história você coloca dentro da história. Você apenas vai fazendo a partir da sua premissa inicial, porque não faz sentido você começar totalmente a adaptação histórica e depois começar do meio pra frente é tudo ficção. Não, aí você também tá quebrando o circo, né? Você se mantenha na sua premissa inicial e construa a partir disso a sua história belíssima e bonita, gostosa, cheirosa. Que a partir daí ele puxa o segundo ponto deles, que é: por mais que você não precise ficar se questionando o quão eu tenho que colocar de história ou o quão eu tenho de colocar de ficção, pesquise, porque pesquisar é a alma do escritor. O quanto mais você pesquisa e entende sobre o que você está escrevendo, melhor você vai escrever.
porque você literalmente está entendendo mais sobre o que você está fazendo. Porque se eu quero descrever como X xícara de café eu preciso pelo menos entender como aquela xícara é construída. Por exemplo, saber a temperatura do café que está dentro da xícara, ou saber que a alça da xícara está em uma temperatura diferente do restante da xícara por estar mais distante do café. O vapor que está saindo pode definir o ambiente que você está. Pesquisar e entender sobre o que você está falando é de extrema importância para os detalhes que você deixa na história. Porque, acima de tudo, história é um personagem passando por cima de um conflito e você vai apenas detalhando e detalhando cada vez mais. E isso também puxa para o quarto item deles, que é o meu terceiro item, que é sobre tentar recriar o tempo que você está escrevendo. Isso parece complicado de entender, mas eu vou tentar esmiuçar um pouquinho aqui. Se você está ouvindo esse podcast na data que ele saiu, você é uma pessoa provavelmente sentada, andando ou fazendo alguma coisa, vivendo em 2021, que sabe exatamente onde você está, o que você lê ou o que você está fazendo. Agora, quero que você se imagine como uma pessoa em 865. O que você estava fazendo essa hora, nesse momento do dia? O que você estava fazendo? Entendeu agora? Isso é entender sobre... Isso também entra um pouquinho naquilo sobre entender o que você está escrevendo, porque é entender o... Talvez eu esteja dando uma mexida no texto deles, só que eu estou colocando a versão trovador desse artigo deles. É sobre entender o contexto com que as coisas aconteciam, porque se uma criança não quer aprender a ler porque ela quer estar brincando, é por algum motivo. Do mesmo jeito que aprender a ler agora em 2021 é muito mais fácil do que em 865. Por isso uma criança pode se dedicar muito mais às suas brincadeiras. Tanto que existem algumas obras que servem somente para esses pequenos momentos de como a cultura funciona. Você tem bastante disso dentro do Último Reino, que é para fazer você perceber os choques de cultura entre o Uhtred e os dinamarqueses. Então ele descreve muito bem como ele fazia os rituais, ele descreve muito bem os mitos e as coisas, como por exemplo um mito de alguma coisa que eu não vou lembrar o nome agora, que é um nome complicado que eu nem vou tentar falar, que é sobre monstros sem forma que andam pelas florestas. E ele é extremamente descritivo nisso, que vai até ter uma importância extremamente grande no final da história. O que, de novo, é muito bom. Bernard Cornwell, parabéns. Então, do mais é isso. Esse é mais um episódio em que eu não chego a conclusão nenhuma. Eu apenas dei os meus pontos baseado em 2 obras que eu gostei, 2 obras que eu consumi razoavelmente muito rápido e num período razoavelmente perto, porque eu fiquei extremamente viciado em coisas nórdicas nesse tempo. Talvez vocês ouçam mais coisas sobre tanto sobre Vikings, tanto sobre mitologia nórdica por aqui. Então, o episódio é esse. Se você curtiu, compartilhe para que ele possa chegar no maior número de pessoas possível. Se você acha que eu estou errado, por favor, me corrija. Em algum lugar aí tem algum botão que você pode ou escrever um texto ou me mandar um áudio dizendo que eu estou profundamente errado ou que eu cometi alguma gafe. Se você é um historiador e eu falei alguma data errada, eu comentei sobre alguma coisa de um jeito impreciso, por favor, me corrija. Esse é o episódio. Obrigado por escutar e até mais.